Você já se perguntou como foi a infância de Jesus? Muito além das imagens tradicionais de um menino com a auréola, a verdadeira história de seus primeiros anos permanece envolta em mistério e fascínio. Quais foram os desafios que ele enfrentou? Como foi sua relação com Maria e José? E o que podemos aprender com os momentos simples e silenciosos dessa fase da vida de Jesus? Em um mundo onde buscamos constantemente referências e modelos, entender a infância de Jesus pode nos ajudar a refletir sobre nossa própria jornada. Prepare-se para descobrir aspectos surpreendentes e profundos sobre os primeiros passos do Filho de Deus, que em sua humanidade viveu os mesmos questionamentos e emoções que nós. A história da infância de Jesus é um dos relatos mais fascinantes e misteriosos das Escrituras. Embora os evangelhos não nos ofereçam uma biografia completa dos primeiros anos de vida de Jesus, as breves passagens que falam sobre essa fase revelam uma profundidade de mistério, significados espirituais e traços humanos que são essenciais para compreender quem Jesus foi, não apenas como o Filho de Deus, mas também como o Filho do Homem. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas são as principais fontes que nos oferecem vislumbres da infância de Jesus. Contudo, eles apresentam relatos complementares, não idênticos, o que por um lado deixa questões em aberto, mas por outro destaca a complexidade da revelação divina. Em Mateus, o nascimento de Jesus ocorre em um cenário que já começa a indicar sua natureza excepcional. Ele nasce em Belém, durante o reinado de Herodes, e a visita dos magos do Oriente, guiados por uma estrela, é um evento que destaca a importância cósmica e universal do nascimento de um simples menino em uma pequena cidade judaica. Lucas, por sua vez, oferece uma narrativa mais detalhada, incluindo a viagem de Maria e José a Belém, devido ao censo ordenado por César Augusto, e o nascimento de Jesus em um estábulo, em condições humildes. Lucas também descreve a visita dos pastores, que são os primeiros a receberem a boa notícia do nascimento do Salvador. A simplicidade e a humildade do cenário contrastam com o significado profundo que aquele nascimento carrega para a humanidade. O nascimento de Jesus não acontece no palácio de um rei, mas na pobreza e no anonimato, algo que será um tema constante ao longo de toda a sua vida e ministério. O mistério do nascimento de Jesus é algo que se estende por mais do que uma simples história de Natal. O Evangelho de João, que não entra em detalhes sobre o nascimento físico de Jesus, nos dá uma visão mais teológica e profunda. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, a infância de Jesus é colocada dentro de uma perspectiva eterna. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, não se torna homem de maneira banal ou acidental. Seu nascimento é o momento da encarnação, o momento em que o Verbo eterno de Deus assume carne humana e entra na história. Ao refletirmos sobre o nascimento de Jesus, somos convidados a contemplar não apenas um fato histórico, mas um acontecimento cósmico. O Criador do universo se faz presente na criação de forma visceral e tangível. A natureza do nascimento de Jesus, a começar pela escolha de um humilde presépio, manifesta a maneira paradoxal de Deus agir. O poderoso se faz pequeno, o imenso se torna vulnerável, o eterno se limita ao tempo. A encarnação de Cristo não é uma mera adição à nossa realidade humana, é uma transformação radical do que significa ser humano e de como Deus se relaciona com o mundo. Ainda que os relatos de Mateus e Lucas sejam essencialmente silenciosos sobre muitos aspectos da infância de Jesus, o que podemos captar dessas narrativas é um vislumbre da missão para a qual Jesus veio. A criança que nasce em Belém é, ao mesmo tempo, o Rei dos Reis e o servo sofredor. O próprio Evangelho de Lucas
enfatiza o tema da salvação universal, quando o anjo aparece aos pastores e declara: Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é Cristo. Este Salvador, que nasce como um bebê indefeso, será a luz para todos os povos. Com isso, iniciamos uma jornada que nos leva a refletir sobre a infância de Jesus como um ponto de partida para sua missão redentora. Uma missão que transcende os limites do tempo e do espaço, alcançando o coração de todos os homens. A infância de Jesus, após o retorno de sua família a Nazaré, permanece envolta em grande silêncio nas Escrituras. Poucos são os detalhes sobre seus primeiros anos como jovem, e apenas um pequeno episódio é registrado entre os 12 e os 30 anos de sua vida. O episódio no templo, quando aos 12 anos, ele se perdeu de seus pais durante a visita a Jerusalém para a Páscoa, encontrando-se 3 dias depois com os doutores da lei, debatendo sobre as Escrituras. Este evento é o único vislumbre do que Jesus vivenciou na transição de criança para adulto, e ele nos oferece pistas fundamentais sobre sua consciência precoce de sua missão e identidade divina. A Bíblia nos diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, uma descrição que encapsula o processo humano e espiritual do Messias. Este versículo sublinha uma realidade surpreendente. O Filho de Deus, embora sendo totalmente divino, passou por um processo de amadurecimento e crescimento humano como qualquer outra criança ou jovem de sua época. Ele não veio pronto, nem em sua infância, nem em sua juventude. Ele foi moldado, educado e preparado ao longo dos anos para sua missão. E esse processo foi tanto físico quanto espiritual. Não sabemos exatamente como foi a vida de Jesus durante esses anos de silêncio, mas podemos fazer algumas inferências a partir do que sabemos sobre o contexto social e religioso em que ele cresceu. Como qualquer outro garoto judeu, Jesus teria frequentado a sinagoga, aprendido as Escrituras e participado das tradições religiosas judaicas. Ele provavelmente trabalhou com José como carpinteiro, um ofício humilde que o ligava ao cotidiano das pessoas comuns e o preparava para viver a vida simples que escolheria mais tarde, quando começasse seu ministério público. Mas além do aprendizado secular e profissional, esses anos em Nazaré foram cruciais para o desenvolvimento espiritual de Jesus. Embora ele fosse perfeito em sua natureza divina, sua encarnação significava que ele também experimentaria as dificuldades e os desafios que toda criança e jovem humano enfrentam. Ele enfrentaria tentações, dúvidas e provações, mas sem nunca ceder ao pecado. Sua obediência perfeita a Deus seria, de certa forma, moldada durante esses anos de crescimento e aprendizado. O episódio registrado em Lucas 2 e versículos 41 ao 50, no qual Jesus, aos 12 anos, fica no templo, discutindo as Escrituras com os doutores da lei, é o único relato de sua juventude que as Escrituras nos oferecem. Esse evento é significativo não apenas porque revela a profundidade do entendimento de Jesus sobre as Escrituras, mas também porque marca a primeira vez em que ele expressa uma clara consciência de sua identidade divina. Quando Maria e José, ao perceberem que Jesus estava ausente em sua viagem de volta de Jerusalém, retornam à cidade e o encontram no templo, Jesus lhes responde com uma pergunta que indica seu entendimento da missão divina. Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém estar na casa de meu Pai? Esta é a primeira referência explícita à sua relação única com Deus como seu Pai, o que demonstra uma compreensão precoce de sua identidade messiânica. O fato de Jesus, ainda tão jovem, demonstrar tal sabedoria e compreensão das Escrituras sugere que, desde muito cedo, ele estava plenamente consciente de sua missão, embora de maneira sutil e gradual. Esse episódio também reflete uma das principais características do ministério de Jesus.
Sua capacidade de ensinar com autoridade e de expor as Escrituras de uma maneira que revelava profundezas espirituais e revelações divinas que estavam além da compreensão dos seus contemporâneos. Porém, apesar dessa revelação precoce de sua identidade divina, Jesus não buscou se revelar ao mundo naquele momento. Ele retorna com seus pais para Nazaré e, como Lucas nos diz, era-lhe submisso. A subordinação de Jesus à autoridade de seus pais não é apenas uma lição de respeito e humildade, mas também uma demonstração de sua obediência à ordem divina, que exigia que ele aguardasse o momento apropriado para começar seu ministério público. Os anos que se seguem, do período de sua infância até os 30 anos, são muitas vezes referidos como os anos de silêncio de Jesus. Não temos registros históricos ou bíblicos sobre o que Jesus fez durante esses anos, além de seu trabalho como carpinteiro e sua vida comum em Nazaré com sua família. Esse silêncio, no entanto, é rico de significado. Por que esses anos são tão silenciosos? Há várias razões possíveis para isso. Em primeiro lugar, isso pode ser um reflexo do plano divino para que Jesus vivesse em anonimato até o momento certo. A missão de Jesus não era apenas ser o Messias, mas ser o Messias em tempo certo, segundo os planos soberanos de Deus. Jesus não se apressou para iniciar sua obra, mas aguardou pacientemente, vivendo como um homem comum, crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Em segundo lugar, os anos de silêncio são um lembrete de que o ministério de Jesus não surgiu de forma repentina, mas foi uma obra que exigiu preparação. O tempo em Nazaré, longe das multidões e dos holofotes, foi essencial para que Jesus se preparasse espiritualmente para o que viria. Ele não apenas leu as Escrituras, mas as viveu de maneira plena e perfeita, preparando-se para ser o modelo de obediência ao Pai. Além disso, o silêncio de Nazaré também pode ser interpretado como um reflexo do caráter do reino de Deus. O reino de Deus, como Jesus mais tarde ensinaria, não é manifestado de maneira espetacular e grandiosa, mas muitas vezes em humildade e simplicidade. Assim como o reino de Deus começaria em uma manjedoura, ele também escolheria um período de humildade para se preparar para seu ministério. O reino de Deus não vem com ostentação, mas com simplicidade e profundidade espiritual. O momento culminante dessa preparação silenciosa e obscura ocorre com o batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão. Embora Jesus não tivesse pecado e não precisasse de arrependimento, ele se submete ao batismo como um ato de identificação com a humanidade pecadora e como uma confirmação pública de sua missão. O batismo de Jesus marca o início de seu ministério público e a manifestação clara de sua identidade divina. A partir desse momento, Jesus começaria a realizar milagres, a ensinar sobre o reino de Deus e a revelar, por meio de sua vida e palavras, o caminho da salvação para toda a humanidade. Em Lucas 3, e verso 21 e 22, vemos o momento de sua consagração, onde o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu proclama: "Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo." Este momento é um ponto de transição, no qual o silêncio é quebrado e o ministério de Jesus começa a ser revelado publicamente. A infância e os anos de silêncio de Jesus, longe da atenção pública, foram fundamentais para sua preparação espiritual e humana. Ele não nasceu pronto para sua missão redentora, mas cresceu, aprendeu e amadureceu, à medida que vivia como um homem comum entre os homens. Esses anos em Nazaré, longe das grandes cidades e dos poderosos, revelam a humildade de Deus em sua encarnação e preparam o terreno para a grandiosa revelação de Jesus como o Messias, o Salvador do mundo. Ele se apresentou ao mundo como aquele que veio para estabelecer o reino de Deus e realizar a obra redentora.
Fico muito feliz por você ter dedicado um tempo para conhecer um pouco mais sobre a infância de Jesus, um período tão importante e cheio de significado. Espero que as reflexões e informações tenham tocado seu coração e trazido novos aprendizados. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E claro, deixe seu comentário. Adoro saber a sua opinião e trocar ideias sobre temas tão especiais como este. Que a paz e a luz de Jesus estejam com você. Até o próximo vídeo.